Bom dia, bem-vindos à nossa sala de estudos, ou um devocional mais reforçado por essas semanas. Neste horário, às 10 horas da manhã, nós estaremos entrando com um estudo sobre os 7 milagres da cruz de Cristo. São estudos preparatórios para a Páscoa. A Páscoa é a maior festa do povo cristão. E nós vamos meditar nessas manhãs, estudar um pouco mais sobre o que significou a cruz de Jesus e os 7 milagres, ou seja, 7 momentos em que Jesus derramou o seu sangue sobre a terra. Hoje nós vamos fazer uma introdução e amanhã, às 10 horas, estaremos aqui de novo já para dar início ao nosso primeiro milagre. Mas por que estudar isso nos nossos dias? A palavra do Senhor diz lá em 1 Coríntios 1,18 assim: de fato a mensagem da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que estamos sendo salvos é o poder de Deus. A mensagem da cruz para aqueles que não conhecem a Deus de fato é loucura, mas para nós que amamos a Deus é o divisor de águas na nossa vida e na nossa história. Tem um antes e tem um depois. Para o mundo secularizado, a mensagem da cruz não vale porque fala sobre o pecado e o mundo não acredita mais no pecado, ou seja, libera que as pessoas são donas de si mesmos, elas acham que não vai dar nada, que o seu corpo é seu, que as suas decisões são suas, que a sua vida é sua. E se não há pecado, também não há culpa, e se não há culpa, não existe juízo. Com isso as pessoas vão vivendo tentando se livrar de algo que a palavra do Senhor diz que todos pecaram e todos carecem da glória de Deus. Romanos capítulo 3, verso 23. Essa mensagem da cruz que parece loucura é uma intervenção divina para resolver o problema do ser humano, da humanidade, que é o pecado. A Bíblia diz em Isaías 59:2 que os nossos pecados fazem separação entre nós e o nosso Deus. Pecado, a palavra pecado quer dizer estar separado. Nós nascemos separados. Nós não pecamos porque somos pecadores. Nós pecamos porque nós temos o pecado. Pecado é onde nós nascemos, estamos separados de Deus. Essa é a mensagem da cruz. E nesta semana nós vamos estudar as últimas 18 horas de Jesus, antes até chegar à cruz, aquelas 18 horas cruciais em que o Senhor estava assumindo a culpa do mundo sobre si. E houve 7 momentos em que Jesus derramou o seu sangue. Então nós queremos ver o significado desses 7 momentos em que Jesus derrama o seu sangue. Em 2 Coríntios 5:21 diz assim: Deus tornou pecado por nós aquele que não tinha pecado, para que nele nos tornasse justiça de Deus. Deus tornou pecado por nós aquele que não tinha pecado. Muitos de nós assistiram o filme A Paixão de Cristo, do diretor Mel Gibson, em que ele retrata o sofrimento de Jesus. E a palavra paixão do latim é aquilo que faz adoecer. Jesus, ele nos amou até o fim, até a morte de cruz. O amor de Deus em Cristo foi até as últimas consequências para nos libertar do peso e das consequências do pecado. Pessoas que são apaixonadas atraem outras pessoas. A sua paixão controla a sua vida, a paixão controla a sua agenda e a paixão também controla as nossas prioridades. Aquilo, a Bíblia diz, onde estiver o teu coração, aí está o teu tesouro. Aonde está a nossa paixão, estão os nossos valores também. O Senhor Jesus, ele carregou sobre si o amor de Deus com paixão, ou seja, até as últimas consequências. E a paixão é altamente contagiante, influenciadora. Falando em dias de pandemia na saúde, o vírus do amor, ele é contagioso. Esse vírus ataca áreas da nossa vida ocupada antes pela amargura, pela indiferença e pelo ódio. E esse vírus que a igreja de nossos dias ela precisa. Nós vimos no domingo que a igreja de Éfeso
ela foi atacada pelo vírus da mornidão. Ela foi atacada quando Jesus disse: você abandonou o seu primeiro amor. Jesus estava dizendo para a igreja de Éfeso: você já não me ama como me amava no princípio da caminhada da fé. E essa é uma verdade para os nossos dias. Esse vírus do mundo de relativizar tudo começa a entrar para a igreja e vai fazendo com que o nosso amor, a nossa paixão por Deus vai ficando relativizada, onde nós achamos que nada vai ter consequência e que as coisas são assim, que todo mundo é assim, de que Deus não existe. Enquanto, pelo contrário, a pandemia mostra de que nós somos frágeis e de que um vírus, que nós não sabemos nem sequer a origem, um ser microscópico, foi paralisando tudo e tem um alto poder de contágio. Nós dizemos que o vírus do amor tem um poder de contágio ainda maior e que o amor, ele supera a perseguição, o amor, ele supera isolamento, o amor supera o egoísmo. O amor é um vírus que, quando ele nos alcança, nos faz mais do que vencedores. Nós temos duas naturezas. Nós temos a natureza terrena e temos a natureza espiritual, a natureza divina. E a natureza terrena, ela é inimiga de Deus, porque ela é a natureza que gosta de coisas que Deus não gosta. Essa é a natureza que está encharcada pelo pecado, porque como nós nascemos separados de Deus, nós criamos uma cultura de valores que são contrários aos valores do reino de Deus. E quando o vírus do amor de Deus é injetado em nós pelo Espírito Santo de Deus, este vírus começa a destruir as fortalezas do diabo, do pecado nas nossas vidas. Quando o vírus do amor ele se manifesta, ele vai destruir a raiz de amargura, por exemplo. E nós vamos começar a amar a Deus e amar as pessoas. Então nós temos duas naturezas, a natureza terrena, e quando recebemos a Cristo, o Espírito Santo de Deus injeta em nós essa natureza de Deus. Nós começamos a enxergar o mundo pela visão de Deus. Nós não somos pecadores porque nós queremos, mas porque nós nascemos em pecado, nós nascemos separados de Deus. E a nossa natureza pecaminosa é inimiga de Deus. E a única forma de nós vencermos é entender a missão de Jesus na cruz. Não teria igreja, não teria essa nossa reunião como povo de Deus se Jesus não tivesse ido até a cruz e derramado o seu sangue tão precioso e tão especial. A nossa natureza divina, ela precisa ser fortalecida nesses dias. O amor, ele precisa transbordar, crescer, se fortalecer ainda mais em cada situação. Jesus, ele tinha a natureza divina, ele foi sem pecado. Jesus não tinha a natureza pecaminosa, ele tinha a natureza humana, mas ele não era infectado pelo vírus do pecado. O Senhor não conheceu o pecado. Ele veio para nos libertar do poder do pecado, da escravidão do pecado e do medo da morte. Para isso foi que o Senhor veio, mas ele não teria que somente pregar, curar pessoas. A missão de Jesus, para se completar, teria que ir até a cruz, e lá na cruz completar a missão com o derramamento do seu sangue. O maior sacrifício que Jesus fez, o maior milagre que ele fez foi abrir mão da sua condição de estar sentado à direita de Deus Pai, na vida imaculada, e se identificar conosco. O livro de Filipenses capítulo 2, versículo 8, diz assim, versículo 6, que mesmo existindo na forma de Deus, não considerou ser igual a Deus, algo que deveria ser retido a qualquer custo. Pelo contrário, ele se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se semelhante aos seres humanos, e reconhecido em figura humana, ele se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Por isso Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Este é o grande milagre primeiro assim que Jesus fez, foi
Ele veio ao nosso encontro. A decisão de Jesus de vir para resolver o problema da humanidade, de que estava separada de Deus pelo pecado e com inimizade. A cruz é a última palavra de Deus enviada ao mundo. Não vai ter uma outra palavra e não haverá um outro sacrifício remidor. Nós estamos nos preparando para a Páscoa. A Páscoa, com pandemia ou sem pandemia, ela é a festa mais importante que nós precisamos celebrar. Por quê? Porque a nossa redenção é o sacrifício remissivo de Jesus. É aonde o Senhor Jesus nos substituiu ali na cruz. E é onde nós celebramos o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Eu estou fazendo essa introdução nessa manhã, para que a partir de amanhã nós vamos falar sobre o primeiro milagre na cruz. Eu estou introduzindo por que o Senhor Jesus teve que ir até a cruz, a importância da cruz. Para aqueles que não conhecem a Deus, a mensagem da cruz é loucura, mas para nós, ela é motivo da nossa paixão. Nós amamos a Deus porque Ele nos amou primeiro. Nosso amor é uma resposta a Deus, mas não é uma resposta displicente de qualquer jeito. O que Deus espera é que nós o amemos. Quando Ele nos ordenou a celebrar a ceia, Ele disse: façam isto em memória de mim. É trazer à memória o sacrifício remidor de Jesus. Nessas próximas manhãs, eu quero te convidar a estar conosco, para nós refletirmos os 7 derramamentos de sangue de Jesus sobre a terra. Eu te espero amanhã. Esperamos que você possa estar sendo muito edificado. Em nome de Jesus, Deus te abençoe.